está feliz, meu irmão, hoje? Amém? Amém. Queridos, eu e você somos chamados para trabalhar, amém? Então talvez se você estava procurando uma igreja para descansar, ou talvez se você acha que você vai para o céu para descansar, nem no céu você vai descansar. Nós somos chamados para governar com Cristo. Então você vai trabalhar no céu, nós vamos governar no céu. Então nós vamos continuar trabalhando lá no céu. Mas eu e você, queridos, somos chamados para trabalharmos. Acompanhe comigo Mateus 9, 35 e 38 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que manda ceifeiros para a sua seara. Queridos, Jesus estava indo nas sinagogas ensinando. E quando ele olhou aquele povo, queridos, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando como não ficou o coração de Jesus. O Criador olhando a criação, sofrendo, como ovelha sem pastor. E o que Jesus fala aos seus discípulos? Olhem ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a seara. Peçam para ele mandar, por quê? Porque isso aqui não está certo. Não era para ser desse jeito. Não era assim o nosso plano. As coisas não eram para estar andando desse jeito. Mas tem uma solução. Vocês podem fazer a parte. Olha para o Senhor, para que eles mandem mais trabalhadores. O ID quer dizer para todos nós. O ID é para mim e para você. Quando ele fala, olhe para a seara, se nós olharmos para Campo Largo, queridos, quantas e quantas pessoas estão precisando? Do ID, de eu e você nos levantarmos. Quando nós temos um verdadeiro relacionamento com Deus, queridos, quando nós estamos numa intimidade com Deus, quando nós nos relacionamos com Ele através da palavra, através da oração, queridos, é impossível você olhar ao teu redor e você ficar indiferente com o que está acontecendo. Se nós temos verdadeiramente o caráter de Cristo sendo moldado em nós dia após dia, é impossível, quer dizer, é impossível você olhar para debaixo de uma marquise, uma pessoa dormindo num dia de chuva, de frio, e você passar indiferente para aquela situação. Ou para quando talvez você vê uma criança passando necessidade. É impossível você ter um relacionamento profundo com Deus, olhar para aquela situação e não mexer com você. E o ID, queridos, é para mim e para você. Se eu desse agora, queridos, um minutinho para você fazer uma lista de pessoas que vocês sabem que não conhecem Jesus, que precisam de Jesus, rapidinho você ia colocar uma listinha, 10, 15, 20 nomes. Porque muitas pessoas estão aí fora precisando, queridos, que eu e você nós possamos cumprir o ID que Cristo mandou. Na queda de Adão, queridos, todo esse caos é instaurado na terra. Eu fico imaginando como que era o Éden. Um lugar lindo, perfeito. Queridos, imagina como era o jardim do Éden, criado por Deus. Mas quando Adão se corrompeu, quando Adão caiu, é instaurado todo o caos na terra. Quando entrou o pecado na terra. Então tudo isso que vem acontecendo dia após dia, queridos, eu até parei de ver algumas notícias, porque a degradação do ser humano chegou a tal ponto, queridos, em que você vê pessoas saindo com pessoas na coleira,
para ter um encontro de cães, em que pessoas se identifiquem com cães. E isso se tornou normal no nosso meio. Onde você, se você não aceita uma coisa dessa, você é uma pessoa intolerante. A tal ponto chegou a degradação do homem. O problema, quer dizer, é quando nós olhamos para isso e nós damos risada. Olha o tipo deles, fingindo de cachorro. Quando a nossa atitude deveria ser o quê? Olhar para aquilo, queridos, e rasgar o nosso coração. Rasgar o meu coração. Em que eu olho para aquilo e digo, isso não está certo. Isso não é certo. Tudo isso, queridos, porque o homem começou a viver segundo o seu coração. Quando Adão saiu do paraíso, ele começou a viver segundo suas próprias vontades. E essa não era a vontade de Deus. Queridos, eu fico imaginando, eu gosto muito de imaginar histórias. Às vezes eu estou lendo principalmente no Antigo Testamento, onde tem muitas histórias. Eu estou lendo, às vezes eu paro de ler, queridos, eu fico imaginando, na minha mente aquela história acontecendo. Eu fico imaginando, e aquilo fica na minha mente. Eu fico imaginando Adão, queridos, trabalhou o dia inteiro, ia lá no rio, tomava um banho à tarde, dizia para ela, vamos esperar que Deus está vindo para nós conversar. Vocês já tinham chimarrão naquele tempo? Mas para quê? Para ouvir a vontade de Deus. Eu imagino Deus, Adão dizendo assim, e daí Deus? Qual que é a próxima etapa? Qual que é o plano para nós? O que nós vamos fazer amanhã? Dei o nome para esse tanto de bicho, amanhã o que nós vamos fazer? Pela vontade de Deus. O problema é que depois da queda, queridos, Adão começou a viver segundo a sua vontade, ele não ouvia mais a Deus. E é onde se instaurou toda essa loucura que nós vemos hoje. E eu queria, queridos, que hoje talvez você saísse com um sentimento de você está aqui inconformado. Inconformado. Que desperte no seu coração esse sentimento de isso não está certo. Isso aqui não está certo. Puxa, fulano lá se separou lá, mas também eles eram assim, ela era assim, achando uma desculpa, mas não está certo. Não está certo, não me conformo com isso. E é sobre isso que eu queria conversar hoje, sobre esse chamado. Quando Jesus fala, peça ao Senhor que mande trabalhadores, talvez dentro de você tenha brotado algum sentimento e você ainda não sabe lidar com isso. Em que você diz assim, eu queria tanto fazer, mas eu nem sei como fazer. É porque talvez, queridos, a minha oração tem sido assim, Deus, manda trabalhadores. Manda trabalhadores. Lá, quando nós entramos na igreja, em Vite, há 7 anos atrás, tinha 2 pessoas no louvor. Um violão e um teclado. Logo após o rapaz do violão sair, ficou só o teclado. E nós entramos no louvor e eu olhava assim, para quem é músico sabe que tocar só 2 instrumentos é muito ruim. O bom quando você tem a galera, contrabaixo, bateria, aí é muito legal. E eu comecei a orar, Deus, manda músicos para cá. Manda músicos. E quando eu ouvi esse versículo, manda trabalhadores para searas, e Deus falou no meu coração, seja específico. Falei, Deus, então manda um guitarrista bom, manda um baixista bom, manda um baterista para cá. Eu fui específico, e a minha oração era essa. Algum tempo depois entrou um baterista na igreja. Opa! Aí já ficou legal. E eu orava e dizia a Deus, manda um guitarrista, manda trabalhadores. Se o próprio Cristo falou, ore e peça ao Pai que manda
começou a levantar, queridos. Interessante que nós estávamos no louvor um dia. Estava eu, acho que o baterista, teclado. E durante o louvor, queridos, eu ouvi uma guitarra solando. E eu olhava para as pessoas que estavam do meu lado e falei, e essa guitarra, de onde que é? Será que alguém soltou lá no fundo, no celular, alguma coisa? Uma guitarra tocando. Queridos, 2 semanas depois tinha entrado um guitarrista para a igreja. E Deus foi muito específico. Falei, Deus, manda músicos bons. Profissional, manda os profissional para cá. E Deus foi muito específico. Ele falou assim, eu vou levantar do meio de vocês os melhores. Queridos, lá nós temos uma galerinha de adolescentes lá que tocam que... É incrível ver como Deus faz. Então talvez se o teu coração está queimando, você diz assim, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Queridos, nós temos orado para que Deus levante pessoas para trabalhar. Para que Deus envie pessoas para a seara. Nós não fazemos igreja sozinhos. Mateus 9,38 diz assim, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Queridos, o reino de Deus, igreja, é trabalho. E nós temos trabalho para fazer. Ah, pastor, você só quer pessoas para trabalhar? Não, queridos. Eu só não me conformo em ver pessoas lá fora, as quais muitas eu não vou conseguir alcançar, mas que quem vai alcançar é você. Existem pessoas lá fora, queridos, que nós não vamos ter acesso a eles. Existem famílias, existem casais lá fora que talvez não nos dê abertura como pastores, mas que é onde você entra, como um trabalhador para essa seara, alcançando essas vidas. Jesus disse, peça ao Senhor que mande ceifeiros, e essa é a nossa oração. Queridos, eu fui hoje ainda procurar, 87,5 milhões de pessoas se denominam evangélicos no Brasil. 40% da população aproximadamente se denominam evangélicos. Aí nós poderíamos olhar e dizer assim, puxa, mas 40% é uma boa influência, é quase metade. E a palavra diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então Deus tem um povo que se chama pelo nome dele, se humilhar e buscar, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está ferida, a nossa terra está machucada. Puxando aqui para o Brasil, o Brasil está ferido, machucado, corrupção, violência contra a criança, contra a mulher, homicídios, suicídios. Por que 40% da população não faz diferença, queridos? Por que esses 40% da população não fazem a diferença no Brasil? Se cada um de nós, queridos, o ano de 2025 acabou de começar. Se cada um de nós estamos aqui, 50, 60 pessoas, se cada um, você tem esse um ano para ganhar uma pessoa com Jesus, e não é difícil. Não é difícil você ganhar uma pessoa em um ano. Isso sendo um grande prazo bem grande. Agora você imagina esses 40% da população buscando a Deus, buscando a vontade de Deus, arregaçando as mangas e trabalhando como trabalhadores, ceifando uma pessoa, ganhando uma pessoa, seria 80% da população. 80% da população em um ano. Mas por que isso não acontece, queridos? Porque muitos veem o Evangelho como uma religião hoje. A religião tem arrebentado as igrejas. Queridos, eu sou totalmente contra a religião, queridos. Eu sou contra a religião. Porque cria pessoas religiosas. É que se preocupam com a cor da parede. Por que preto? Por que cinza? Quando o nosso foco deveria ser o quê?
pessoas. Ganhar pessoas. Eu olho para esses evangelistas, Rei Bom, que essa galera que fazem essas missões na África, queridos. Billy Graham, que enchia estádios. Se imagina um Billy Graham hoje, na nossa geração. Com toda a tecnologia, com toda a facilidade da tecnologia que nós temos. Sendo que nós precisamos levantar mais e mais desses homens. Quando nós fazemos a questão de levantar a oração no domingo, são trabalhadores. Pastor, mas no domingo, de tarde, não dá muito certo. Ainda mais hoje que estava chovendo. Mas são trabalhadores que arregaçam as mãos e não estão nem aí para as coisas. Nós vamos ganhar vidas. Mas o que tem a ver a oração lá, pastor? Nós vamos interceder por vidas. Senhor, tira as escamas dos olhos, tira a cegueira espiritual da vida das pessoas. Faz com que elas sejam como terra seca, que elas estejam sedentas, para quando eu chegar com uma palavra, elas sejam impactadas pelo teu amor. É isso. É para isso que nós vamos nos reunir como oração. É para isso que nós vamos nos reunir como um corpo, para trabalhar, queridos. Romanos 8, 20 a 22 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Se você, eu creio que no próximo domingo, Cristo, não sei se no próximo domingo ou a partir de fevereiro, nós vamos voltar com a xícara de café. Campanha xícara de café. Aceita uma xícara de café. Onde você pode estar chamando uma pessoa para ir na sua casa, para você conversar com ela, para você ouvir. Queridos, quantas e quantas pessoas nós conversamos, em que quando você tem uma abertura, uma brecha, a pessoa abre o seu coração, e você vê o quanto a pessoa tem sofrido, quanto a pessoa tem machucados, quanto a criação geme com dores de parto. Só quem é mãe que teve filho em parto normal sabe o tamanho da dor, eu não imagino. Em que é colocado que a criação tem essas dores, sofre. Queridos, só quem teve ansiedade, quem tem depressão, quem tem isso, sabe o tamanho da dor, queridos. Sabe o tamanho do sofrimento. E aí nós nos colocamos talvez como religiosos, em que nós colocamos a nossa roupa de culto. Eu sempre brinco, eu tenho a filha do pastor Paulo de Vitimarçu, cabelinho branquinho como a neve. E ela chegou para mim um dia assim, ela falou assim: essa é minha roupa de culto. Uma roupinha bonitinha, ela falou: essa é minha roupa de culto. E sabe qual que é o problema, queridos? Que tem muito adulto que tem a roupinha do culto, onde ele coloca a roupinha do culto e ele se transforma na roupinha do culto. Ele vai para o culto, aquele dia é o dia do culto, ele vai levantar a mão, ele vai adorar a Deus, chega em casa, tira a roupa do culto, aí ele coloca a roupa normal para ele. E aí esse religioso, que está incluído nesses 40% em que não fazem aquilo que Deus nos mandou fazer. Queridos, é tempo de nós nos levantarmos como igreja. É tempo de nós nos levantarmos, queridos. Eu não posso, queridos, ver casais se separando. Eu não posso ver crianças na rua, homens na rua. Isso não está certo. Isso não é certo. E isso grita no meu coração. Eu falo: Senhor, manda mais gente, porque tem muita gente que está precisando. Então manda mais gente, manda mais
pessoas. E é por isso que talvez tenha coisas dentro de você que você diz assim, está diferente isso. Isso eu não era assim, mas eu estou pensando de forma diferente. Talvez Deus esteja te incomodando aí. Tem pessoas lá fora que estão precisando de você. Se a dor do seu irmão, queridos, não tem sido a tua dor, se a dor do seu irmão não é a tua dor, talvez você não esteja vivendo em igreja. Talvez você esteja vivendo um clube. Clube Shalom, paga a sua mensalidade, dá o seu dízimo certinho. Você tem a tua igreja limpinha, organizada, louvor. Isso é o clube. Mas quando a dor do teu irmão se faz a tua dor, quando a lágrima do teu próximo te incomoda, quando a necessidade do teu irmão passa a ser a tua necessidade, realmente nós estamos vivendo igreja. Olha o que João 13,34 diz: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Amar é se importar com as pessoas, queridos. Amar é se importar com pessoas. Amem uns aos outros como eu vos amei. Como Cristo nos amou? Subindo em uma cruz. A forma mais perfeita, mais plena de amor. É um Deus se fazer homem, sem pecados, sem falhas, sem máculas, subir numa cruz. Imagina, queridos, ele olhando para cada um, pendurado naquele madeiro. Lá embaixo alguns com pena de Jesus, outros se alegrando em ver aquele sacrifício. E Jesus olhando com olhos de amor, querido, dizendo: foi por você. Foi por você. E ele diz assim: agora faço o mesmo, amem os outros como eu amei vocês. Ah, pastor, eu até amo, mas não me peça dinheiro. Mesmo dinheiro eu não dou. Ah, pastor, eu até amo, mas eu não vou ajudar certas pessoas. Amar é se importar com pessoas. Queria saber que tem momentos que orar é pecado? Sabia que existe algum momento que orar é pecado? Imagina a pessoa chegar para você e dizer assim: eu estou com fome, eu estou com sede, eu preciso de pão, eu preciso de água. Vamos orar, Deus vai prover. Existem momentos que nós precisamos nos posicionar. Existem momentos que, se precisa de pão e de água, você não vai entrar com oração, você vai entrar com pão e com água. É se importar com pessoas. Isso é se importar com pessoas. Ah, pastor, eu estou com dificuldades no casamento. Vamos orar, mano. Vamos orar. Vamos orar também. Mas vamos sentar e vamos conversar. Aonde nós podemos te ajudar? Rasga o coração, chora, vamos lá. A oração é a base disso, mas o posicionamento vem depois. Ah, eu vou orar para que eu possa perdoar tal pessoa. Ora para que Deus conforte o teu coração, mas vai lá e perdoa, libera o perdão. Posicionamento. Se posiciona. Puxa, não está certo o meu casamento. Vamos orar, mas vamos se posicionar. Eu vou me posicionar e vou lutar. Posicionamento. Olha o que 1 Coríntios 1, do 26 ao 29.
diz assim, e aqui eu quero quebrar muitos preconceitos que você tem contra você mesmo. Acompanhe comigo. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são os chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Isso. Deus escolheu aqueles que não são, para confundir as que são. Já teve um pastor que falou numa reunião de pastores, sem saber que o pastor Arno era pastor da Shalom, e ele falou para o pastor Arno, tem uma Shalom em Vitimarçu, mas dizem que a Shalom da Vitimarçu é tipo uma curva de rio, só para a tranqueira. Glória a Deus por isso, queridos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Queridos, lá tem vários ex-drogados, ex-isso, ex-aquilo. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Queridos, olha que tem uns loucos lá mesmo. Tem uns que são fora da casinha. Em que você olha e diz assim, cara, Deus, né? Será que Deus escolheu errado esse cara? Meu Deus. Queridos, nós temos que parar de dar desculpa. Nós precisamos parar de dar desculpa. Mas eu não sei falar direito. Queridos, eu briguei muito tempo com Deus. Agora que eu estou começando a ficar um pouco mais solto, vendo que eu ando para lá e para cá, porque ainda sem o violão, porque isso para mim é muito difícil. E eu brigava com Deus, falei, Deus, eu não quero isso. Eu faço com o violão, eu pego. Era minha desculpa, e eu fiquei muitos anos usando essa muleta do violão. Eu não sei falar isso. Com o violão até vai, na hora do louvor eu consigo ministrar. Mas muitas vezes eu estava sentado na frente do culto, queridos, e eu me olhava aqui em cima pregando. E eu tentava barganhar com Deus. Veja bem, Deus, não é assim. Eu não fiz nem teologia. Deus, eu não fiz aquilo. E nós ficamos tentando barganhar com Deus. Cris, mas com isso aqui, cai toda a tua teoria por terra. Ele chamou as que não são para confundir as que são. Eu não sou inteligente, mas ele chamou você. Eu não sei falar, mas ele chamou você. Eu não tenho estudo, mas ele chamou você. Mas eu sou tímido, mas ele chamou você. Para confundir aqueles que falam, eu sou tímido, mas tem aqueles que falam que não usam aquilo que Deus mandou. Não fazem aquilo que Deus chamou. Então não existe desculpa, queridos. Não existe desculpa. Talvez essa noite de você deixar essa muleta que você anda carregando há algum tempo. Talvez essa noite dele você dizer assim, Senhor, eu aceito. Talvez essa seja a noite de eu deixar essas desculpas de lado, arregaçar as mangas e fazer aquilo que o Senhor tem me chamado. Olha o que Lucas 9, 57 ao 61 diz. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixe os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei,
mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Cristo Jesus é muito específico. Ninguém que põe a mão no arado para trabalhar e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu trouxe uma imagem, queridos, de um arado. Talvez tenha uma galera, geração mais nova, que talvez não conheceu o CD ou o DVD, né? Não sabe o que se trata um arado. Talvez alguns chegaram a trabalhar, não vou pedir para levantar a mão para denunciar a idade, mas alguns chegaram a trabalhar com um arado desse, puxado por cavalos. E Jesus faz uma comparação do reino de Deus com esse arado. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está querendo falar aqui, queridos? Arado na Bíblia representa trabalho árduo, a perseverança e a dedicação necessária para alcançar objetivos. Por que não pode olhar para trás? Imagina um arado desse sendo puxado por cavalos, em que você tinha que levar tudo certinho, em linha reta, para você fazer tudo contigo. Se você olhava para trás, perdia o foco, as coisas saem tortas, não saem como é para ser, vai perder a direção e vai perder tempo. Jesus compara o trabalho, queridos, na igreja como esse arado. Nós temos um trabalho a fazer, nós temos um trabalho a cumprir, e nós não podemos perder tempo com distrações, perder tempo com coisas lá atrás. Nós temos que trabalhar olhando para frente. Nosso alvo é Cristo, é para lá que eu vou, é para onde eu vou. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não olhar para trás é uma questão de coerência, perseverança e fidelidade. Paulo fala na carta aos Filipenses: eu esqueço das coisas que ficaram atrás e olho só para frente. Eu não vou perder o meu foco com as coisas lá de trás, eu vou andar para frente. O meu alvo é Cristo. Esse é o meu alvo. Meu alvo é Cristo, as bodas do Cordeiro, é estar com Ele. Esse é o meu alvo. E eu não vou perder tempo com as coisas lá de trás. Eu não vou ficar olhando para trás, eu não vou perder a minha direção. E eu te faço uma pergunta: o que tem te feito olhar para trás? O que tem feito você olhar para trás? Durante muito tempo, queridos, eu fiquei me comparando. O principal fato de me impedir de subir no altar para pregar foi a comparação. Eu me comparei durante muito tempo. Eu caminhava com o pastor, eu ia para vários lugares, várias igrejas, e eu sempre estava acompanhando. E eu olhava e dizia assim: eu nunca vou pregar igual ele. Eu nunca vou ser igual ele. Eu olhava vídeos do Luciano Subirá, do Luiz Hermínio, e eu dizia: cara, eu nunca vou chegar aos pés deles. E talvez o que tenha te feito olhar para trás são as comparações. Talvez você tenha deixado de cumprir aquilo que Deus tem chamado para você, porque você tem olhado para os outros e se comparado, dizendo assim: eu não vou conseguir. E nós sempre vamos nos comparar com quem está acima, querido. Você nunca vai se comparar com quem está abaixo. E nós ficamos nos comparando, olhando para trás e nos comparando. Eu não vou ser. Até que um dia eu vi uma pregação
do Luciano Subirá. E ele falou assim: se eu pudesse voltar lá atrás, eu apagava tantas mensagens minhas, tanta heresia que eu falei. Mas tudo precisa ter um começo. Tudo tem um começo. O que tem te feito olhar para trás? Talvez palavras que te machucaram. Talvez pessoas tenham te machucado. Quer dizer, essas feridas nos travam de avançarmos e de alcançarmos o que Deus tem para nós. Deixa eu te falar uma coisa: você vai se frustrar muito com pessoas. E deixa eu te falar mais ainda: você vai frustrar muitas pessoas. Não deixe que as palavras que foram lançadas sobre a tua vida, feridas que foram lançadas, pessoas que te machucaram, talvez dentro da igreja ou fora, travem você de avançar naquilo que Deus tem chamado. É tempo de você se posicionar e entender que existiram situações na tua vida que são para moldar você. E que talvez situações que aconteceram lá atrás, que deviam fazer você crescer e avançar, travaram você. E aí, ou você está com a mão no arado e olhando para trás, ou você tem até largado o arado. Aquilo que Deus te chamou. Por coisas que foram lançadas lá atrás. Talvez você olhe e diz assim: puxa, eu não acredito que essa pessoa fez isso comigo. E eu estou tão frustrado. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Só que aí, queridos, nós ficamos tentando ludibriá-los. Nós achamos que talvez Deus não saiba de todas as coisas. Em que nós chegamos e dizemos para Deus: Deus, mas olha, ela fez isso, como se Deus não soubesse. Deus, mas olha, ela me machucou dessa forma. Queridos, eu não estou menosprezando a sua dor. Eu não estou menosprezando. Só que existem situações que ficam nos prendendo, queridos, e nos deixam de avançar. Existem situações que nós precisamos fazer um corte. Já ouviram aquela propaganda, um corte rápido, Tramontina? Existem situações atrás que não vão se resolver. Mas existe um posicionamento da tua parte. O que tem te feito olhar para trás? Talvez a falta do perdão. Domingo passado, não sei por que eu falei isso, nem estava na minha palavra, mas eu falei sobre o perdão. E hoje está na palavra. O que tem te feito olhar para trás? A falta de perdão. Talvez você precisa perdoar pessoas do teu passado, do teu presente. Ou mais ainda, talvez tem pessoas que precisam se perdoar. Talvez existam situações na tua vida em que você precisa se perdoar. Em que existam situações na sua vida em que você se cobra de maneira gigante. Em que você se cobra muito, talvez por algo que aconteceu lá atrás, e você não consegue se perdoar, ou perdoar pessoas. Queridos, e isso te prende de uma maneira sobrenatural em que você não consegue avançar. Queridos, quando você não perdoa, a pessoa está lá, vivendo a vida dela, gorda, sadia, corada. E aquele que não perdoa vive uma vida amarrada, olhando para trás, alimentando aquela ferida, alimentando aquilo que só traz
faz mal só traz mais ainda aquele amargo para dentro de si. E olhando para trás, deixa eu te falar uma coisa, talvez você precisa se perdoar. E essa é uma noite que você precisa tomar uma decisão dentro de você. E dizer assim: Senhor, eu aceito o teu chamado, eu ponho as mãos no arado, e eu não quero olhar para trás. Existem situações que nós vamos nos posicionar e dizer: é isso, eu decido, eu não quero mais viver com isso, eu quero perdoar, eu libero perdão. O que tem te feito olhar para trás? A falta de um coração ensinado. Eu aprendi assim, eu cresci dentro da igreja aprendendo assim, meu pai era assim, meu avô era assim, e é assim. Tem que ser assim. Queria dizer, e quantas pessoas são detentoras da razão? As coisas são assim, pronto. E isso nos faz olhar para trás, porque nós deixamos de aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Aprender de mim, que sou manso e humilde. Quando nós não temos a humildade, um coração disposto a ser ensinado, um coração ensinado, isso nos impede de avançar, queridos. Isso nos impede de avançar. Em que talvez nós apenas seguimos tradições que nos ensinaram e nós achamos isso é verdade. Existia uma moça e ela se casou com o marido. Ela se casou, eles estavam vivendo a vida deles, na casa deles, e eles decidiram um dia fazer uma pizza. E eles fizeram uma pizza e eles cortaram os pedacinhos da pizza. Ela era redonda e eles cortaram e deixaram quadrado da pizza. E chegou um tempo em que o marido dela falou assim: mas por que você faz isso? Toda vez que a gente vai fazer pizza, você vai e corta e deixa a pizza quadrada. Ela falou assim: eu aprendi com a minha mãe. E aí ela pensou assim: eu vou perguntar para minha mãe por que ela faz isso. E ela chegou: mãe, por que quando a senhora vai fazer pizza, a senhora corta a pizza, deixa ela quadrada? Ela falou: minha filha, eu não sei, eu aprendi com a sua avó. E eles foram perguntar para a avó. Chegaram na avó e falaram assim: vó, por que quando a senhora fazia pizza, a senhora corta a pizza? Ela falou assim: ah, minha filha, porque nós não tinha forma que coubesse, então eu cortava só para caber na forma. E aquilo foi passado de geração a geração, uma cultura em que ela achava que aquilo era necessário, era verdade. E talvez nós vivemos essa cultura, tem que ser assim. É assim, eu aprendi assim, vai ser assim. E que nós precisamos ter um coração ensinado. O que tem te feito olhar para trás? Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Talvez o que tenha te feito olhar para trás é que você esteja querendo salvar a tua vida. Talvez você esteja buscando salvar a tua vida. Quando Mateus diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Talvez o que tem te feito olhar para trás é correr atrás dos seus próprios interesses. Mas a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus. Nós chegamos a um tempo da nossa vida, queridos, que eu cheguei a pensar em abandonar várias coisas da igreja para mim poder trabalhar. Eu trabalhava na construção civil e eu cheguei para minha esposa e falei assim: um dia eu vou arrumar um trabalho à noite, que eu posso trabalhar o dia
sim, dia não. Então trabalha à noite, trabalha na construção civil, durma uma noite, trabalha o dia inteiro, trabalha à noite, trabalha o dia e durma à noite. Eu ia dormir uma noite sim, uma noite não. E eu falei para ela, quando nós terminamos de construir a casa, arrumar tudo, ali Deus começou a trabalhar toda a nossa vida. E um dia o Espírito Santo chegou para mim e falou assim: por que você quer só salvar a tua vida? Por que você está correndo atrás de salvar a tua vida? A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eu estava numa crise tão grande dentro de mim um dia, e quando eu ouvi aquela música, é Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida. Mas aquilo marcou demais no meu coração, porque o que nós precisamos entender, queridos, que é por Ele, é por Jesus. Aquilo que nós fazemos, nós trabalhamos para fazer para Ele. O problema é que nós corremos atrás dos nossos interesses. Se sobrar tempo, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, mas a minha prioridade hoje é meu trabalho. Eu preciso trabalhar para dar uma vida melhor para os meus filhos. Deixa eu te falar uma coisa: quando ele tiver com 30 anos, ele não vai lembrar do tênis de marca que você deu. Ele não vai olhar e dizer: nossa, quando eu tinha 10 anos, o pai me deu um tênisão de marca. Ele vai dizer assim: o tempo que eu tinha com o meu pai, isso marcou minha vida. Só que aí nós queremos ganhar a nossa vida, e nós acabamos perdendo a nossa vida. Quando nós colocamos a nossa vida: Senhor, eu estou para trabalhar pelo Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero caminhar segundo a tua vontade. É por Ele nós vamos encontrar vida. É ali que nós vamos encontrar vida. Trabalhar desgasta as nossas vidas, mas nós precisamos servir pessoas. Olha o que Mateus 20:28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, o próprio Jesus não veio para ser servido, veio para servir. E isso é para mim e para você. Nós devemos servir. Amar é servir pessoas. Amar é servir pessoas. A galera do louvor ama pessoas, por quê? Porque eles estão aqui servindo